A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Bem-vindas a essa finaleira dessa minissérie dentro da nossa jornada pelo fim do abuso. Estamos aqui numa minissérie sobre culpa, entendendo a culpa como uma emoção complexa que envolve essa sensação de responsabilidade ou de remorso por alguma coisa que a gente considera errada ou prejudicial, que a gente fez ou que a gente deixou de fazer, trazendo aí os conceitos que a gente trabalhou nos vídeos anteriores, né? De ação intencional, negligência, imprudência, imperícia. E aí, dentro desses, juntando todos esses conceitos, eu quero adicionar aqui definições de culpa importantes para que a gente amplie um pouquinho o nosso conhecimento, nosso entendimento sobre isso. E aí sim, atue de forma mais objetiva na eliminação das culpas que a gente carrega e que elas não são mais necessárias. A gente valida a utilidade da culpa para justificar nossa inanição, nossa preguiça, nossos medos, nossa covardia. Nós fazemos isso com a gente e ao fazer isso a gente manipula os outros e os outros fazem a mesma coisa conosco. Então, nesse jogo relacional que a gente não está consciente, que a gente não está presente para ele, a gente vive embolado nesses sentimentos, nessas emoções que nos ligam e nos associam às pessoas de formas distorcidas. E aí, nossos relacionamentos permanecem naquele lugar que a gente chama de não saudável ou tóxico, enfim. Então, a culpa, ela é, primeiro, então, essa emoção aí que surge de você acreditar que violou acreditar não, né? Você violou um padrão moral ou socialmente aceito e você se considera responsável pelo dano que você causou. Ou você se sente responsável, né? Sigmund Freud, psicanalista conhecido aí, né? O pai da psicanálise, ele foi conhecido pelas suas teorias sobre a mente inconsciente, as emoções humanas, e ele nos trouxe essa noção de culpa, da ideia de violação de padrão moral, ou padrões socialmente aceitos, padrões socialmente imputados, construídos, enfim. Né? E aí a gente se sente e se considera responsável pelo dano que a gente causou. Outra noção ou definição de culpa que eu quero trazer é que ela pode ser entendida como um mecanismo de controle social, né? Através do qual as normas e valores culturais são internalizadas pelas pessoas, levando essas pessoas a experimentar sentimento de inadequação ou de remorso quando essas normas são violadas. Quem trouxe essa ideia de culpa foi o Erving Goffman, um sociólogo que estudou e nos deixou aí de presente os estudos sobre a interação social e as dinâmicas de poder nas instituições sociais. Então, a culpa ela funciona também como um mecanismo de controle social. Eu não vou citar exemplos, porque eu quero me ater às definições hoje, ao que a gente está fazendo, essa construção que a gente está fazendo agora, para você pensar hoje na sua culpa. Hoje é como se só existisse eu e você. A intenção é que todos os dias seja assim, né? Mas é trazer da ideia geral para essa ideia pessoal, individual. Então, uma terceira noção ou definição de culpa que eu trago aqui, aí um pouco aí vem aí da filosofia de Sartre, e ele diz que a culpa pode ser vista como uma emoção adaptativa, que vai desempenhar aí um papel na manutenção da coesão social, a regulação do comportamento humano. E que ela pode servir como um sinal de que uma pessoa reconhece a sua própria responsabilidade pelas suas ações e busca corrigir o dano que ela causou. É um mundo maravilhoso da gente pensar que todo mundo tem consciência e que todo mundo vai corrigir, né? Vai corrigir o dano que causou a alguém. Seria incrível. Mas nós não aprendemos talvez isso. Ou as práticas estão bem distantes de serem essas, né? Tristemente a gente constata isso. Mas aí
Vindo dessa definição de culpa para pensar na culpa autoimposta, que é, será que eu sou tão... O quanto, né? O quanto de 1 a 10, assim, eu realmente me assumo a responsabilidade pelas coisas que eu faço, pelos erros que eu pratico, pelos danos que eu causo a outros, e aí outros é amplo, no amplo aspecto. Eu assumo a responsabilidade, eu corrijo o dano, eu reparo o dano. O que eu faço? Porque toda culpa, ela é autoimposta, né? Aliás, toda culpa autoimposta, ela é profundamente mais destrutiva. Quando alguém te culpa por alguma coisa, o impacto pode ser pequeno e você pode prontamente, ok, se a culpa é minha, eu vou lá, assumo, resolvo, beleza. Agora, quando você se impõe a culpa, quando você introjeta a culpa, quando você faz da culpa uma bengala para justificar comportamentos, para se acovardar, para tirar vantagem, para manipular os outros, mesmo que você não faça isso com consciência, aí sim você está colocando muito mais pólvora nessa bomba que você está construindo dentro de você, que você está alimentando dentro de você. Porque todas as culpas, elas são atribuídas a partir do julgamento de haver infringido um código moral, né? Afringido é ótimo. Infringido um código moral, um código social. E tá tudo certo. Se você fez um acordo de trabalhar 8 horas e você trabalha 7, enrola uma, será que isso não vai gerar culpa? Se você fez um acordo de pertencer a um time X e o seu comportamento tinha que ser Y, e você não se comporta daquela maneira, o que você está fazendo? Você está infringindo um acordo, um contrato. Isso pode ser visto como uma coisa muito prática, você vai lá e corrige. Mas, em geral, nós temos uma resposta emocional para tudo o que a gente faz. Para tudo que permeia a nossa vida, a gente tem uma resposta emocional, eu diria, automática. Pelas crenças que a gente alimentou ao longo da vida, pela nossa forma de ver, de acreditar. São crenças, conscientes ou não. Então, se a culpa se origina quando a gente infringe um código, também tem uma questão que quando a gente olha para o passado e verifica que a gente tomou atitudes imprudentes em algum momento decisivo, também tem culpas que estão lá, que a gente vai carregando. E aí é importante a gente examinar o que a gente fez, que quebra de regras e que condutas nós tivemos pelas quais nós nos culpamos até hoje. E é importante a gente observar o seguinte: em geral, nós nos julgamos com o nosso atual sistema de valores, com o nosso atual nível de consciência, nós julgamos as nossas atitudes de 10 anos atrás, quando nós éramos 10 anos menos consciente, 10 anos menos sábio, menos desenvolvido, né? Então tinha menos conhecimento, menos consciência. Só que aí nós julgamos com o que a gente tem hoje. E isso gera um peso tão grande, tão grande, tão grande, que é quase, às vezes você se sente incapaz de se absolver desse julgamento que você está se impondo. Porque com 10 anos de consciência, você julga como se tivesse... E aí, ao mesmo tempo em que você está se julgando, está talvez até se lamentando, se justificando, você também está tentando mudar o curso da história. E aí parece que a gente se esquece que o passado ele não pode ser removido e nem alterado. Ele pode ser revisto e pode ser reorganizado dentro da sua mente. Você pode se reposicionar em relação ao seu passado, você pode... Enfim, aí tem uma série de pequenas, grandes coisas que você pode fazer em relação ao seu passado, mas ele não pode nem ser removido e nem ser alterado. Uma pessoa neurótica, ela sempre vai se sentir culpada. Sempre, sempre, sempre. E aí o equilíbrio entre andar na culpa ou andar de forma mais saudável
é preferir aprender com o passado do que se culpar por ele. E é uma coisa incrível de se fazer, né? Viver se flagelando por essa sentença de culpa que você proferiu contra você mesma é viajar pelos lugares mais obscuros da neurose. E isso tem que ser interrompido, né? Se você deseja realmente desenvolver uma personalidade autoconfiante, uma personalidade agradável, você precisa romper com esse padrão de autoculpabilização, autojulgamento, autocondenação, autoflagelo. Chega. O sentimento de culpa ele não acrescenta nada para sua vida. Pelo contrário, ele te imobiliza, ele te impede de tomar uma atitude mais positiva no momento presente, ele te faz ficar ansioso em relação ao futuro, porque você está arrastando essa culpa para lá. Não bastou no passado, tem que ficar no presente, invadir o presente e ainda fazer uma sombra para o futuro, causando medo, ansiedade, né? Então, quem dá lugar às culpas no seu coração, na sua mente, na sua vida, na verdade está tentando, está se iludindo, está fugindo da responsabilidade de se defrontar, né, de se confrontar com os testes para ser admitido na realidade, no momento presente, no momento atual. Então, se você está nessa rota de fuga e você não sabia e você não tinha consciência, essa é a hora de você mudar a sua caminhada. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? Só que não resolve nada. O que resolve é você assumir a sua responsabilidade. Existe uma frase maravilhosa, não sei quem é o autor, mas que eu uso sempre. Troque a culpa pela responsabilidade. Se você feriu alguém e você se sente culpado, o que é uma atitude responsável? Vai lá, converse com a pessoa, tenha coragem de ter uma conversa sincera e franca com a pessoa. Peça desculpas, peça perdão, o que for necessário com a pessoa nessa conversa e libere-se. Diz para a pessoa que você está se liberando da culpa. Faça isso com você, faça isso com os outros. Seus relacionamentos vão mudar maravilhosamente. Maravilhosamente. E aí, eu quero fechar, então, convidando você para a gente fazer duas coisas ainda mais. Nós ainda vamos falar sobre a relação da culpa com a punição e vamos fechar escrevendo um diário das nossas culpas. E aí eu quero convidar você também para entrar para o nosso grupo exclusivo chamado A Travessia de Si Mesmo. Tem a descrição aqui embaixo, tem o link para você entrar no grupo. Você pode encaminhar esse link para as mulheres que precisam desses conteúdos, desse apoio. É gratuito, o grupo é para a gente conversar. As pessoas que estiverem no grupo vão... a gente vai fazer 2 encontros exclusivos para trocar experiências, ouvir histórias, compartilhar nossas questões em relação a culpas, abusos, medos, como é que tudo se deu e o que a gente pode começar a fazer em relação a tudo isso. Ok? Continuamos por aqui na nossa jornada pelo fim do abuso, nessa minissérie sobre culpa, que é muito importante que a gente aprenda e que a gente abra mão, porque não vale a pena arrastar as culpas do passado pelo presente para o futuro.